Amém, shalom. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por essa noite, noite de bênção, noite de vitória, noite que Deus escolheu para trazer uma palavra para o meu e para o seu coração. Eu estava ali sentada e me lembrando, não sei se foi domingo passado que o apóstolo estava falando, né? Que ele não vem aqui para falar das suas emoções, ele vem para falar da palavra. Acho que quando ele estava falando sobre a palavra logos e a palavra rema, e nós estamos aqui para falar nessa noite da palavra. A palavra diz que não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário. A nossa suficiência vem do Senhor. Eu quero cumprimentar você que nessa noite, enquanto muitos estão dando o seu melhor para o inferno, você veio dar o seu melhor para o céu. Eu louvo a Deus por isso, porque Ele nos resgatou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus nos diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós estamos aqui como homens e mulheres que têm prazer na lei do Senhor. Você poderia estar em muitos outros lugares, mas você decidiu ouvir a voz do Espírito Santo. Vencer a sua vontade de ficar em casa, vencer a sua vontade de não enfrentar o trânsito, o Uber que está difícil, ou o ônibus, ou que chegou de viagem, ou tantas outras coisas. E você decidiu estar no melhor lugar do mundo, que é aos pés do Salvador. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E eu quero te cumprimentar nessa noite, a quem nos acompanha também pelas redes sociais. Receba do Senhor um renovo nessa noite, através de uma palavra do céu para o seu coração. Quero agradecer a nossa liderança, né? Estamos aqui sob envio. E quando a gente recebe aquela ligação, no meio da ligação você está falando de algo que não tem nada a ver. Alguém lhe diz, terça-feira é você. Glória a Deus. E eu digo, obrigada por me forjar. Obrigada por escolher no melhor momento para você estar ali fazendo o que tem que ser feito. E é isso que a gente faz. Nós somos recrutados para esse exército. Quando você recebe uma missão no seu trabalho, quem é que olha para o chefe e diz não? É muito difícil. E por que às vezes a gente quer dizer não para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Nós precisamos estar apostos, dizendo, Senhor, eu ouço o teu chamado. E por isso digo, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Que Deus possa nos abençoar, abençoar a vida do nosso apóstolo, da nossa pastora Simone, dessa liderança honrada que nós temos o privilégio de estar sob essa cobertura, né, santa e reta. E eu louvo a Deus por isso. Amém? Abra sua Bíblia num versículo bastante conhecido. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 12. Mateus 11, 12. Diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Ali na outra versão, King James diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. E os que usam de violência se apoderam dele. Senhor, esta é a tua palavra. Pai, nós consagramos a ti mais uma vez a nossa vida. E te pedimos, reina, Senhor, entre nós, sobre nós. Que estejamos, Senhor, com a nossa mente, com o nosso coração, alinhados e submissos à voz do Teu Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar.
que tu possas, de forma sobrenatural, falar ao nosso coração. Que a tua palavra encontre terrenos férteis aqui em cada coração. Que esta palavra, Senhor, possa se apoderar de cada um de nós. E que o Senhor derrame sobre nós uma unção fresca, uma unção nova. E traga para nós, Senhor, aquilo que nós mais precisamos. Que não sejamos apenas ouvintes, meros ouvintes, mas operosos praticantes da tua palavra. Que possamos, Senhor, sair daqui ruminando a tua palavra em nós e que essa palavra gere frutos de justiça na nossa vida, gere frutos de arrependimento, gere frutos de mudança, Senhor, para que possamos fazer a diferença, para que o mundo veja a tua presença em nós e através de nós, sendo transformados através do poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, repreende todo mal, todo sono, todo espírito contrário, tudo que possa querer conturbar, Senhor. Ó Deus, tudo que tu tens a fazer em nós e através de nós nesta noite, que tu possas reinar, que eu diminua, que o Senhor cresça, Senhor, e que tu possas encontrar em mim um instrumento bem afinado em tuas mãos para a honra e louvor da tua glória. Fica conosco, meu amado. Tu já estás entre nós. Permaneça conosco. Ó Deus, e recebe o nosso amor, a nossa adoração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nessa noite, eu quero compartilhar com você uma frase que veio muito forte ao meu coração. E imediatamente eu peguei o celular e fiz umas poucas anotações. E esta frase é o tema da nossa palavra nessa noite. E a frase que é o tema da nossa palavra nessa noite, a palavra do Senhor para nós é: o céu é uma escolha. O céu é uma escolha. Nós falamos muitas vezes de muitas coisas, e nós gostamos de falar de muitas coisas. Falamos das vitórias, falamos das bênçãos, falamos do nosso cansaço, falamos de tantas coisas, mas nós não podemos esquecer que a nossa mensagem central precisa ser o céu. Nós não podemos esquecer que nós só estamos aqui nessa noite, não é para cumprir uma liturgia, não é apenas para vencer o cansaço, não é apenas porque você veio aqui, porque você precisava de algo nessa noite, é porque você precisa se mover para alcançar o céu. E o que eu quero começar dizendo, meus irmãos, lembrar para nós aquilo que é óbvio. E eu costumo dizer que o óbvio, ele precisa ser dito. O óbvio precisa ser escrito. O óbvio precisa às vezes ser desenhado. O óbvio precisa ser lembrado. E eu estou aqui nessa noite para dizer que eu e você, nós não somos daqui. Nós temos uma pátria. Nós temos um lugar que nós vamos habitar eternamente. E é por isso que eu e você estamos aqui. É para alcançar a salvação. E o que é essa salvação que a gente tanto fala? Essa salvação é chegar no céu. É só isso que move toda a nossa caminhada cristã. Porque só existem dois caminhos: céu e inferno. Esta vida é efêmera, esta vida é passageira. E parece por vezes que nós nos movemos cotidianamente, não pelo que é eterno, mas pelas coisas que nós queremos conquistar nesta terra. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar que você não está aqui para conquistar tudo o que você deseja conquistar. Esse não é o seu maior porquê. Essa não é a sua maior motivação. Você não pode estar aqui
porque você precisa pagar as suas contas. Você não pode estar aqui porque você precisa que a sua família seja salva. Você não pode estar aqui porque você quer restaurar o seu casamento. Você não pode estar aqui porque você tem conta para pagar. Você não pode estar aqui porque você tem uma doença que você quer se curar. Se esta ou estas são as suas motivações, lamento muito. Você está fazendo a coisa certa pela motivação errada. A minha e a sua motivação precisa ser o céu, a eternidade. Nós não podemos nos desviar disso. Tem uma promessa que um dia, uma trombeta vai tocar. Um vai estar no quarto e outro vai subir. Um vai ficar no avião e o outro vai sumir. Um vai ficar no banco da igreja e o outro vai sumir. Sabe por que nós não estamos lá no carnaval hoje? Não é para dar satisfação ao apóstolo. Não é para mostrar para ninguém que nós somos mais ou menos, melhores ou piores. Não! Nós não estamos lá porque nós não queremos o inferno. Nós queremos a eternidade na glória, com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. O reino dos céus, ele não é alcançado, ele não é conquistado de forma automática. Aceitei a Jesus, garanti o meu passaporte. Me perdoe. Se alguém lhe disse isso, você está redondamente enganado. Eu estou aqui para lhe lembrar de que o simples fato de você levantar a sua mão, você já deu um grande passo, mas é o primeiro passo. É um passo muito importante. Por quê? Porque a maioria não está aqui. A maioria não fez essa escolha. O amor de muitos tem esfriado. E muitos não querem aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Rejeitando as coisas do mundo e entrando num caminho que é estreito. A salvação começa com esse reconhecimento de que nós somos pecadores. De que Jesus Cristo é o único que pode nos limpar através do seu sangue vertido na cruz e restaurar a nossa identidade original, não apenas de criaturas, mas de filhos do Rei. A restauração dessa identidade de filhos do Rei que está num reino celestial, ela só é possível quando nós reconhecemos que Ele é Rei, que Ele é Senhor sobre a nossa vida, e que somente através de sermos lavados por este sangue nós podemos acessar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ao Santo dos Santos. Mas a certeza e a garantia da nossa salvação não termina ou não se completa apenas neste ato. É um ato contínuo. Se eu pudesse de uma forma muito simples, de uma forma muito didática, para que a gente possa apreender e nunca mais esquecer, criar a fórmula da salvação, baseado na palavra de Deus, não nas minhas próprias convicções, eu diria para você, nunca esqueça, salvação é igual a fé mais perseverança. Por que, Mara? O primeiro passo, muito importante, mas não único, precisa de fé. Você não consegue entender que você é pobre, cego, nu, pecador, que tudo que você tem, que você é de bom, ou que possa vir a ter ou ser, é mérito do Senhor, e que você só consegue ser salvo não por mim, por sua obra, não pelo diploma que eu tenho, não pela caridade que eu faço, não pela pessoa boa, ruim ou mais ou menos que eu sou, mas pela graça, pela misericórdia, porque alguém pagou um preço na cruz, e eu reconheço o sacrifício da cruz, e só mediante a este sacrifício, a este caminho,
porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só por este caminho que eu chego a Deus. Então o primeiro passo é um passo de fé, mas ele não se encerra aí. O segundo passo, e o mais difícil, é a perseverança. Porque o que diz em Mateus 24:13? Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Não é só aceitar, é perseverar. A fórmula é fé mais perseverança é igual a salvação. Leia-se, entenda-se por salvação, conquistar o reino dos céus, chegar lá. Aceitar a Jesus é a primeira parte da fórmula e a mais simples. A segunda é mais complexa. Segundo o dicionário, perseverar é conservar-se firme ou constante em sentimento, atitude e resolução. Sentimento, atitude e resolução. Convicção, obstinação, determinação. Para chegar ao céu é preciso crer mediante a fé e perseverar. Mas para perseverar, meus amados, é preciso ter uma característica que a pastora Cris falou aqui. E eu disse: Deus, como tu és fiel, é preciso ser forte. O céu é para os fortes. É por isso que ele só se toma força com violência, como foi dito aqui na palavra. Os fracos não perseveram. Os fracos desistem. Os fracos param. Os fracos não aguentam. Os fracos não conseguem ter constância. Perseverar é para os fortes. Mas não essa força natural, humana, que você possa dizer: eu sou forte. Eu sou um homem forte, eu sou uma mulher forte. Eu me considero uma mulher forte. De verdade. Tem uma canção que diz: a minha força está num Deus que faz milagres. É dessa força que eu estou falando. De uma força que vem do Senhor e não sua. Porque na sua força você não consegue completar a fórmula da salvação. Na sua força, talvez você com um pouco de fé, ou num momento de desespero, ou num momento de medo, ou porque está numa circunstância difícil, você vem correndo para o altar e aceita. Glória a Deus por isso. A fé está no céu por isso. Sabe por que a fé está no céu? Porque o noivo vê mais um candidato para encontrá-lo no grande dia. E ele diz: mais um para compor a minha noiva amada. Mais um candidato. O que assegura a mim e a você é a perseverança. Vamos ver onde nós encontramos a força para perseverar segundo a palavra. Isaías 40, 29 a 31. Põe aí, mídia. Agora a gente vai colocar aquela sequência. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Continua aí no 30. Ora, até os adolescentes, os moços se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Espera no Senhor. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Tudo em quem? Naquele que me fortalece. Salmos 28:7.
Glória a Deus. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser muito se alegrou e com o meu cântico o louvarei. Isaías 41:10. Por isso não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Salmos 73:26. Embora a minha carne e o meu coração definhem, Deus é a rocha, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Neemias 8:10. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai do melhor que tiverdes, e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este dia é santificado em Yahvé nosso Senhor. Sendo assim, não vos entristeçais. Eis que a alegria do Eterno é a vossa força. É Ele quem nos alegra, é Ele quem nos renova, é Ele quem nos sustenta. Tome posse de um Deus que te fortalece o suficiente para vencer todos os dias. A guerra que você venceu ontem, glória a Deus, hoje tem outra, amanhã tem outra. E eu e você precisamos fazer escolhas todos os dias. É por isso que nós precisamos dessa força, desse Deus, para escolher o céu todos os dias. É todo dia. Como diz Tales, todo dia o pecado vem e me chama. Todos os dias. A batalha espiritual diária contra o mal e a própria carne demanda de cada um de nós empenho diligente, zelo ardente e muita renúncia. Para que possamos viver a plenitude do reino, é preciso dizer não todos os dias. Diga comigo, eu preciso dizer não todos os dias. Todos os dias. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É constância. Você conhece alguém mais perseverante que o diabo? Ele persevera. Se tem alguém que sabe o que é perseverar, é ele, em te perturbar, em arrancar de você um direito que ele não tem, que é ir para este lugar que está preparado, porque de lá ele foi expulso e para lá ele não voltará. Mas ele sabe que eu e você temos essa possibilidade, e ele luta todos os dias para lhe tirar de lá. E como, irmã Mara, eu vou dizer esse não todo dia? Eu já te dei vários caminhos para você encontrar força na palavra. Mas tudo na vida, e nesta situação não é diferente, começa com uma decisão. Decisão. Você quer o céu? O céu é importante para você? Você se lembra que existe o céu? Qual é o porquê de você estar aqui dizendo que é cristão e servindo a Deus? Às vezes a gente se esquece. A gente acha que é por aqui mesmo. É para fazer um culto bacana. É para cumprir uma liturgia. Está tudo funcionando. É porque assim eu sou abençoado. É porque assim o meu recurso rende. Eu estou cumprindo as liturgias. Não, meu querido. Tudo é para a glória dele.
E é para nos encontrarmos com Ele, senão não faz sentido eu e você estarmos aqui. Daniel, lá no livro de Daniel 1:8 diz assim, que ele propôs no seu coração não se contaminar. Diz o versículo, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Daniel decidiu não se contaminar. Ele propôs firmemente. Não foi de forma frágil, insegura, pensativa ou reflexiva. Firmemente. Eu não vou me contaminar. Daniel estava em um ambiente pagão. Ninguém o obrigava a obedecer a Deus. Mas ele escolheu a separação e a santidade, quando ele poderia escolher o conforto. Decisão. O céu só se alcança, meus amados, quando nós dizemos não ao pecado. Em Josué 24:15, diante de todo o povo, ele fez uma declaração, tornando pública a sua decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele decidiu. Ele propôs no seu coração e ele tornou pública a sua decisão. A decisão pelo céu começa no seu coração. E ela não é emocional, ela é intencional. Você quer o céu? Você quer mesmo o céu? Depois dessa decisão, é preciso persistir na decisão. Quantas vezes a gente já se matriculou na academia e só foi a primeira semana? Pagou o plano 3 meses. O cartão chegou e a gente só foi lá no primeiro mês. Tô incluída. Que a minha perseverança pelo céu seja muito diferente da minha perseverança fitness. Meu Pai Celestial. Primeiro céu, mas eu quero estar tudo alinhado, viu Deus? Para subir mais rápido, sem muito esforço, né Pai? Na hora já está lá. É preciso persistir nessa decisão. O céu exige uma renúncia diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. É todo dia. É todo dia. Coloca aí 1 Coríntios 9, 25 a 27. Por favor, mídia. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. 26. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. 27. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Esta luta do apóstolo Paulo é a minha e a sua. Se você não sabe para onde você está indo, você está vindo aqui para quê? Eu preciso saber. Se alguém lhe pegar de supetão, você é crente por quê? Porque eu quero ir para o céu. Quando você não tiver nenhuma outra resposta, essa é a primeira. É o quê, doido? Meu alvo é o céu, eu não quero ir para o inferno. Ou pelo amor ao céu, ou pelo temor ao inferno. Mas o alvo é o céu.
É o céu. Tudo aqui é vão, a nossa carreira que nos é proposta. Paulo diz que ele não dava soco, no ar, sem alvo, para nada, gastando força à toa. Ele tem um objetivo. Ele não fica só, não, ele diz, eu esmurro o meu corpo. Por quê? Porque para ir para o céu é um caminho estreito. São renúncias diárias, cotidianas, sims e nãos, que a gente tem que escolher todos os dias para perseverar neste caminho. A luta cotidiana de Paulo continua sendo a minha e a sua. Quem não domina a própria carne será dominado por ela. Ou você domina a sua carne, ou a sua carne te domina. E para dominá-la é com força, não é amaciando, não é deixando-a num ambiente confortável, que você vai dominar a sua carne. O céu é escolhido quando renunciamos o prazer passageiro pelo eterno. Você tem saudades do céu? Você já teve a sensação de sentir saudade de algo que você não viveu? Antes de engravidar de João Guilherme, eu tive uma gravidez e que não foi à frente, já estava lá pelo 3º mês. E eu tive um aborto espontâneo. Foi horrível. Sofri violência obstétrica num dos melhores hospitais de Salvador. Encontrei um monstro vestido de branco que me pegou e me tratou como se fosse um aborto provocado e não um aborto espontâneo. E ali ele fez horrores psicológicos e físicos comigo dentro daquele consultório. E eu já estava com 12 semanas, completando 12 semanas, e a médica pediu para que nós enviássemos o material, depois que eu fiz todo o procedimento, para que um laboratório pudesse entender o que estava acontecendo, se tinha alguma coisa. E ali, depois de viver o meu processo com Deus, e o Senhor me prometer que, a despeito do que eu tinha passado, eu ainda iria florescer. E 1 ano depois, eu já estava com Guigui no meu ventre. E quando eu recebi o resultado daquele exame, eu descobri que era uma menina. E eu já tinha nome na minha cabeça se fosse menina. E a sensação que eu tive, a tristeza que eu tive, quando eu recebi aquele resultado, era uma saudade do que eu não vivi com aquela criança. Era uma saudade do que eu poderia viver com ela. Era como se tivessem tirado de mim algo que já estava certo para eu viver. E eu senti saudade, porque eu me via com ela no altar cantando, eu me via botando xuxinhas na cabeça, eu me via fazendo os deveres de casa, eu me via comprando vestidos, eu me via fazendo tantas coisas com aquela menina. E eu revivi a dor, que o exame só chegou, 2 meses depois daquela perda, quando eu vi que era uma menina. Isso mexeu muito profundamente comigo. E eu senti saudade do que eu não vivi. Você tem saudade do céu? Ah, Mara, mas eu nunca fui no céu, mas você sabe. A gente tem um manual que diz o que tem lá. Ah, eu tenho saudade. Eu tenho saudade de andar nessas ruas. Eu tenho saudade de abraçar o meu amado. Eu tenho saudade de sentar à grande mesa. Eu tenho saudade desse lugar onde não haverá dor. Eu tenho saudade desse lugar onde eu vou poder adorá-lo. Eu tenho saudade desse lugar onde não haverá inveja, onde não haverá fofoca, onde não haverá diferentes, pobres nem ricos, pretos nem brancos. Eu tenho saudade. Lá tem o rio da vida.
Ah, lá tem o trono. Tem o amado que está sentado à direita dele. Será que você consegue ter saudade do céu? Sabe por quê? Porque quando a gente se conecta por Ele pelo primeiro passo, que é o da salvação, é o da fé, a gente se torna filho da casa do nosso Pai, do nosso Abba, que Ele está preparando para receber eu e você. Ele está esperando o dia do grande encontro. E será que eu e você estamos dando devido valor ao céu? Ou a gente está tão ocupado, tão preocupado com os enredos deste mundo, desta terra que não é a nossa, que a gente esquece da nossa pátria? Nós não somos daqui. Nós somos estrangeiros. Nós somos imigrantes. Nós somos peregrinos. A palavra apóstolo, no contexto geral, ela significa mensageiro ou enviado com um propósito particular, agindo como representantes. Nós estamos sob um manto apostólico, sob o qual nós somos mensageiros do nosso apostolado, do nosso reinado. Somos embaixadores do reino dos céus com a missão de propagar e defender a cultura e as tradições do nosso reino e do nosso rei. E será que eu e você estamos sendo reconhecidos como cidadão e cidadã dos céus? As nossas escolhas diárias para ir para o nosso reino celestial, elas estão demonstrando para este mundo que eu e você temos uma cultura para defender. Não vos conformeis com este mundo, não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Segundo o que está escrito em 2 Pedro 3,9, diz: Ele não quer que ninguém se perca. O que é que Deus quer? A gente sabe que Ele não quer que nós venhamos a nos perder, mas que todos cheguem ao arrependimento. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que eu e você cheguemos ao arrependimento. E qual é o propósito? E qual é a recompensa de tanto esforço que fazemos todos os dias? De tantos nãos que temos que dar diariamente para a nossa carne, para o pecado, para o mundo. A recompensa de lutarmos com tanta força contra o pecado, contra o mundo e contra a nossa carne é o próprio céu. Todo esforço será recompensado, eu lhes asseguro. Todo sacrifício valerá a pena. Existe uma coroa de glória preparada para mim e para você na nossa casa, na nossa pátria amada. Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Romanos 8,18 diz que o sofrimento presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. O meu e o seu sofrimento presente, em nada se compara a glória que há de ser revelada para mim e para você. Não se distraia. Não se distraia.
Todos os dias, o céu é uma escolha. Todos os dias, o céu é uma escolha. Obedecer ou desobedecer. Viver em santidade ou viver no pecado. Escolher a Deus ou escolher o mundo. Escolher ouvir no grande dia: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou escolher ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só tem duas escolhas. Eu tenho refletido sobre isso nas minhas escolhas diárias, meus irmãos. Quando a minha carne quer se levantar em determinadas circunstâncias, eu penso no céu: o que é que eu quero ouvir naquele dia? Serva boa e fiel, ou apartai-vos de mim? Não te conheço, não sei quem é você. Mas eu fiz, eu preguei, eu estava lá, eu cantei, eu adorei, em teu nome eu curei, eu profetizei. Não te conheço. Você pode escolher ser ovelha ou cabrito. O céu é uma escolha diária. Diante da mentira, diante do engano, diante da pornografia, diante da fofoca, da preguiça, da negligência, da glutonaria, da rebeldia, dos atalhos, dos prazeres, dos manjares. Escolhamos, pois, o céu. Nós, eu e você, não somos daqui. Esse não é o nosso lar. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que o céu, ele não é para os indiferentes. Não estou nem aí. Minha avó dizia que tem um demônio que chama não estou nem aí, e outro que tem e diz não tem nada a ver. Era minha avó que dizia: tem dois demônios, um é não estou nem aí e o outro é nada a ver. Isso não tem nada a ver. O céu não é para os indiferentes. O céu não é para os indecisos. O céu não é para os fracos. O céu não é para os que apenas começam, mas para os que perseveram até o fim. O céu é uma escolha, e essa escolha precisa ser feita todos os dias. Que nós possamos pagar o preço hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, por toda a vida. E eu te asseguro, vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Não esqueçamos daquilo que é mais precioso para mim e para você. Daquilo que deve mover a minha e a sua fé. O meu e o seu serviço ao Senhor. A minha e a sua renúncia diária. Não é para ninguém. Não é para provar nada para ninguém. É porque a gente quer ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Eu anseio ir para o céu. E eu digo: Maranata, Maranata. Vem, amado. Estou pronta. Você está. Você almeja, você deseja. Você anseia. Essa chama não pode se apagar dentro de nós. Nós não podemos deixar que as distrações desta vida elas nos tirem daquilo que é eterno. Porque a nossa leve
e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Se o seu coração estiver somente aqui, você não vai conseguir perseverar. Porque as coisas daqui, elas fazem parte da nossa vida enquanto estamos aqui. E elas vão tomando uma proporção tão grande que elas vão ocupando a nossa primícia, o nosso primeiro lugar. Nós nos movemos por nossas preocupações terrenas e esquecemos que tudo aqui é passageiro. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade dele permanece para sempre. O mundo passa, tudo vai passar, menos as palavras do Eterno. Que nessa noite, eu e você possamos rememorar um dos fundamentos principais da nossa fé cristã, que é a esperança de que um dia nós reinaremos com Ele na glória. Um dia nós vamos voltar para o nosso lar. E essa esperança, ela só se conquista com perseverança. É preciso esperar e perseverar. E isso precisa se manifestar na nossa vida e nos nossos lábios. Parece que as pessoas perderam a tranquilidade de falar do inferno. Parece que falar de inferno não é politicamente correto. É chato falar de inferno. É bom falar de céu, é bom falar de vitória, é bom falar de prosperidade, é bom falar de fortaleza. Tudo que a gente fala e faz é para ir para o céu e não ir para o inferno. Adorar eternamente. E uma vida de santidade, de retidão, de adoração, onde a gente cultiva uma vida de adoração, de verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade, porque são esses que Ele anda procurando, são esses que Ele está buscando, porque está difícil encontrar, porque todo mundo quer as mãos dEle, mas não quer os seus pés. E os interesseiros não herdarão o reino dos céus, mas os adoradores. Os adoradores que decidem, porque tudo começa com uma decisão. Decidem o adorar a despeito das circunstâncias. Decidem dizer não a si mesmo, à sua carne, ao seu eu, e escolhem o céu todos os dias. Que você possa nessa noite relembrar no seu coração e que essa palavra ela possa reverberar. O céu é uma escolha. Todos os dias, Vitor, o céu é uma escolha. Todos os dias. Todos os dias você vai ter oportunidade de dizer sim para o céu e não para o inferno. Não por ameaça, mas por decisão. Por uma consciência. Dizer, Senhor, me dá essa força. Eu preciso dessa fortaleza, porque todo dia o pecado vem e nos chama. Mas nós precisamos escolher Deus. Escolher ser amigo de Deus. E entender que nós não somos daqui. Ah, você é diferente. Sou mesmo. Se você não está sendo chamado diferente, tem alguma coisa errada com você.
Se todo mundo está te tratando do mesmo jeito, no seu trabalho, na sua escola, na sua família, tem alguma coisa errada. Você viaja com todo mundo no feriado e está todo mundo lá na folia. Você não ouve as mesmas músicas. Você não fala as mesmas palavras. Você não veste as mesmas roupas porque você não é de lá. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. E há um preço em ser imigrante. Que diga a doutora Neuma, que trabalha nessa área. Os imigrantes sofrem porque eles estão no lugar onde eles não têm pertencimento. E se você está se sentindo pertencente a este mundo, se você está tomando a forma, se você está acomodado nesse lugar, alguma coisa está errada. Você está perdendo as referências da sua pátria. Você está perdendo a referência apostólica do seu rei e do reino ao qual você pertence. Todo mundo fala, mas nós não falamos. Todo mundo canta, mas nós não cantamos. Todo mundo come, mas nós não comemos. Todo mundo pula, mas nós não pulamos. Todo mundo fala, mas nós não falamos. Todo mundo assiste, mas nós não assistimos. Todo mundo entra naquele grupo de WhatsApp, nós não entramos. Nós não somos daqui. Somos imigrantes. E há um preço em ser diferente. Julgamentos, críticas, zombarias. Mas bem-aventurados aqueles que sofrem pelo reino. A nossa coroa de glória não é aqui. Quem quer aplauso nesse mundo vai ficar aqui com seus aplausos, com a sua recompensa. Já recebeu.